No papel de investidor institucional, os investimentos da Previdência Complementar contribuem para promover o desenvolvimento socioeconômico no país. Mas é preciso rever as limitações estruturais para promover a ampliação do sistema junto à sociedade brasileira. A gente conversa agora com Luiz Soggi. Luiz, os fundos de pensão têm uma participação muito efetiva e reconhecida pelo mercado financeiro e de capitais internacional. O que fazer para que esse cenário seja igual aqui no Brasil? Na verdade, hoje aqui a gente acompanha bastante o mercado das entidades fechadas de previdência complementar e verifica que a combinação dos entraves ocorre devido a fatores estruturais e conjunturais. Então, nós temos que agir nas duas frentes, né? Do lado estrutural, evidentemente, como todas as indústrias, como todos os segmentos, você tem que promover modernização, flexibilização sem perder transparência nem governança. E isso ocorreu em todos os mercados desenvolvidos, onde a previdência complementar se desenvolveu e serviu como ator importante no mercado financeiro de capitais. Então, aqui no Brasil, a evolução da regulamentação, tanto em relação ao segmento específico, no tratamento das entidades, do seu passivo, mas em relação também à evolução da regulamentação do investimento dos ativos, é importante. Então, isso eu acredito que seja mais estrutural e a gente tem que trabalhar nisso. O conjuntural fica mais por conta do cenário econômico. Então, hoje, a gente tem fatores que são inibidores de um desenvolvimento pujante, como ocorreu no passado. Então, talvez a gente tenha que fazer algumas reformas estruturais, fazer um alinhamento estrutural primeiro e esperar, talvez, para estarmos preparados num momento mais favorável. Então, a taxa de juro alta, que gera aversão a risco, que, por consequência, gera uma visão mais de curto prazo nos investidores, faz com que se torne mais difícil você voltar a restabelecer a conscientização do investimento, da poupança e da visão de longo prazo necessária para que você fomente os planos de previdência complementar. Explica para a gente qual a relação entre poupança de longo prazo e mercado financeiro. Bom, onde você citou o cenário global de fundos de pensão, né? Nesses países onde a indústria, o segmento de fundo de pensão é desenvolvido, ele tem papel importantíssimo no financiamento de longo prazo. O financiamento de longo prazo em todos os países onde ocorre, ele está intimamente ligado e correlacionado com a poupança de longo prazo. Poupança de longo prazo, na maioria das vezes, se dá através das reservas de longo prazo, formadas principalmente por planos de previdência complementar, não limitados a esse, mas também por esses. Então, como que a gente consegue exemplificar isso? Por exemplo, você tem a China com nível de poupança próximo a 50% do PIB, Coreia do Sul da mesma forma, perto de 30% do PIB, também é um valor bem alto, né? Esses países têm uma taxa de investimento alta, a China é inclusive próxima aos 50% do PIB também, a Coreia é próxima aos 30%, que é o mesmo nível de poupança, porque tem reservas que permitem esse investimento de longo prazo. O Brasil hoje tem um nível de poupança privada abaixo de 20% do PIB e tem um nível de investimento próximo a 15%, na verdade, o nível de poupança, e o nível de investimento é abaixo de 20% também. Nós deveríamos buscar um nível de poupança mais próximo aos 30% para ter um nível de investimento próximo a 30%. E com isso tudo viria todo o desenvolvimento do mercado de capitais através de emissões de dívida, através de participação em projetos, para permitir esses investimentos de longo prazo e tornar a nossa economia mais competitiva através de um crescimento sustentável no médio e longo prazo. Na primeira pergunta, você mencionou sobre a autorregulação. A autorregulação da Previdência Complementar pode favorecer o crescimento do sistema? Sem dúvida. A gente tem exemplo disso na Anbima, que autorregula o segmento dos seus associados, inclusive através do convênio com o nosso regulador, que é a CVM, né, de fundos de pensão, é a Previc, que faz toda a supervisão, né, das regras dos fundos de pensão, inclusive. E no caso da Anbima, a gente nota isso, que todos os segmentos autorregulados pela Anbima, em acordo com a CVM, acabam
historicamente tendo um aumento no seu grau de governança, de transparência. E hoje você tende a ser mais simpática, a estar próximo a segmentos e a se envolver, investir e acreditar em segmentos que tenham melhor governança e maior transparência. Então, talvez esse seja um dos principais objetivos da autorregulação e que eu acredito que o segmento de fundos de pensão deveria buscar também. Aproveitando que você comentou sobre a Ambima, qual o posicionamento então dela em relação a ações integradas que favoreçam a poupança de longo prazo? Bom, eu acho que isso se dá em duas frentes. Uma na atuação específica da Ambima, então nós buscamos sempre o desenvolvimento do mercado de capitais, do mercado financeiro, para que ele esteja preparado e alinhado com as práticas, com as melhores práticas locais, com as práticas globais, através de produtos, buscando refletir na regulamentação local a possibilidade de você ter veículos para permitirem o financiamento de longo prazo da economia brasileira. Adicionalmente a isso, a gente tem uma parceria com a Abrap para que juntos possamos alinhar os nossos pleitos de maneira saudável e transparente junto à Previc, para que a gente consiga, tanto o regulado como aquele que faz os associados da Ambima, que são, na sua grande maioria, de alguma forma, atores que atuam na gestão dos recursos da Previdência Complementar fechada, consiga justamente suportar e ajudar na evolução da regulamentação em vigor, visando ter melhores condições de crescimento e de financiamento de longo prazo. Tá certo. Obrigada pela entrevista, Luiz. Obrigado, Daniela. TV Abrap no 36º Congresso Brasileiro dos Fundos de Pensão.